e hoje nós chegamos no capítulo 15. Nós vamos ler a porção do verso 1 até o versículo 11, do verso 1 ao 11 de Deuteronômio. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente a terra que te dá por herança para a possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimo, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirá de toda a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada. E ele clame ao Senhor, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Amém. Até aqui a palavra do Senhor, para nós meditarmos nessa noite. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, verso 16 a 18, diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vira seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O apóstolo João está nos convidando a imitar o nosso Deus, a sua obra de amor, compaixão e generosidade para conosco. Ele diz que Cristo deu a sua vida por nós, e nisto consiste o amor, em que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E isso se manifesta de forma prática quando nós nos compadecemos daquelas pessoas que estão perto de nós, sofrendo alguma necessidade. É sobre isso que essa passagem que nós lemos hoje trata. Uma vez que Deus foi tão bondoso e compassivo conosco, não devemos jamais fechar o nosso coração para a dificuldade, a pobreza que o nosso irmão ao nosso redor passa. Devemos ter um coração aberto e generoso
para com aqueles que nós encontramos em nossa caminhada e que necessitam de ajuda. Nós vamos tratar sobre isso nessa passagem que lemos, considerando 4 pontos para a nossa edificação. Verso 1 ao verso 3, nós temos aqui o ano do perdão da dívida. Verso 4, o objetivo desse perdão. Versos 5 e 6, nós temos a bênção do Senhor como incentivo ao perdão. E no verso 7 ao 11, nós temos aí um exemplo prático de como proceder quando um irmão ficar necessitado perto de nós. Vamos então considerar essa passagem nesses 4 pontos. Em primeiro lugar, eu quero considerar com vocês o ano do perdão das dívidas. Está estabelecido aí no verso 1 ao verso 3. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás. Irmãos, nós estamos numa sessão de Deuteronômio que trata de questões práticas. Especialmente, Moisés está tratando aqui nessa parte de como lidar com o problema da pobreza. Como lidar com o problema da pobreza? Como é que vocês acham que Deus resolveria o problema da pobreza no meio do seu povo? Você quer a resposta? Você tem que ler os capítulos 14, 15 e 16 de Deuteronômio. Porque aqui o Senhor está nos ensinando como lidar com o problema dos pobres no meio do povo de Deus. No capítulo 14, Deus ensinou o seu povo a ser dizimista. Ele disse que o dízimo em Israel deveria ser usado para socorro dos necessitados. Havia 4 tipos de pessoas necessitadas em Israel que não tinham renda. Eram os levitas, porque não tinham terra para trabalhar. Eles cuidavam do bem espiritual do povo de Deus, da alma do povo. Os órfãos que perderam seus pais, as viúvas que perderam seu marido, e os estrangeiros, os peregrinos que chegaram a Israel e de imediato não tinham fonte de renda. Então Deus disse que os dízimos do povo de Deus deveriam ser para socorro destas pessoas. O Senhor Deus é um Deus misericordioso e compassivo para com aqueles que nada têm. Ele sempre socorreu o órfão, a viúva, o necessitado. Esse princípio, ele segue até os dias de hoje. Os dízimos da igreja e do povo de Deus, eles servem para socorrer os necessitados. Vocês lembram que a junta diaconal da igreja surgiu exatamente no contexto do socorro às viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição, lá em Atos, capítulo 6. E então os apóstolos escolhem os diáconos da igreja para que eles pudessem assistir essas mulheres. Em todo o contexto do Novo Testamento, nós encontramos a igreja se preocupando com o problema dos pobres, das dificuldades, daqueles que passam necessidades. Nós não podemos ser indiferentes com essas pessoas. E então, foi isso que nós vimos na semana passada. A questão do dízimo para socorrer
essas pessoas que não tinham como se manter. E eu mostrei para vocês que o maior exemplo de generosidade foi o próprio Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, encarou a nossa pobreza, a nossa miséria espiritual, para que nós pudéssemos ser ricos da graça de Deus. Agora, no texto de hoje, além do dízimo em Israel, o Senhor instituiu também o chamado ano da remissão. O que era isso? Verso 1: ao fim de cada 7 anos farás remissão. O que é remissão? Vocês lembram que o autor de Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão? O que é remissão? Remissão significa perdão. Perdão. Remissão é o ato de perdoar uma dívida que alguém tem com você. Nós temos uma dívida infinita com Deus. O que Ele fez? Ele nos perdoou a dívida por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. E aqui em Israel, a cada 7 anos, todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Você fala assim, mas que coisa bacana, né? Que coisa interessante. Como assim? Como isso vai acontecer? Veja o verso 2. Deus explica o que é. Este é, pois, o modo do perdão ou da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. O que significa isso em outras palavras? Vamos imaginar a seguinte situação. Durante 6 anos, os 6 anos, tá? Um vizinho seu, você está lá na comunidade de Israel, um vizinho seu, por alguma enfermidade, por algum acidente, ou por qualquer outra situação que tenha acontecido com ele, ficou pobre, perdeu seus bens, perdeu tudo que ele tinha. E ele ficou numa situação tal que ele não tem nem com que comprar comida para sua família, seus filhos. E vocês sabem que as famílias judaicas eram famílias grandes. E aí ele te procurou, e você é uma pessoa abençoada por Deus, você tem muita riqueza, você tem muito dinheiro, e você é uma pessoa temente a Deus, ama o Senhor, e você foi lá e emprestou esse dinheiro para ele. Olha, está aqui, ó, um dinheiro para você se manter durante um tempo aí. Você vai me pagando aí em prestações, tá? O problema é que durante os 6 anos, o indivíduo pobre, ele não teve como te pagar toda a dívida. Ele te pagou uma parte, talvez, ou ele nem mesmo conseguiu pagar nenhuma parte dessa dívida para você. E aí, meus irmãos, o que vai acontecer? No 7º ano, Deus diz: você perdoará a dívida do teu irmão. Você não vai exigir mais que ele pague essa dívida para você. O final do verso 2 diz: por quê? Porque a remissão do Senhor é proclamada. Ou seja, é o Senhor quem está ordenando que essa dívida seja perdoada. É Deus quem está ordenando e declarando que isso tem que acontecer. Esse ano, o 7º ano, ele era conhecido em Israel como o ano sabático, tá? Em que a própria terra deveria descansar durante o ano inteiro. Ninguém deveria plantar na terra. Então a terra teria descanso. Os pobres, eles conseguiriam respirar, porque o indivíduo ficou pobre, ele não tem nem com o que comprar comida para sua família. E se ele tem uma dívida com você, e você está cobrando essa dívida dele, e ele não tem como te pagar, o que vai acontecer? Esse indivíduo, ele vai ficar pobre para sempre.
ele vai ficar numa situação, não é nem de pobreza, mas de miséria para sempre, junto com seus filhos. Então o Senhor chega e diz: perdoe essa dívida, no 7º ano. Uma coisa importante de dizer antes de prosseguir, porque você já está com uma série de perguntas na sua cabeça, é o verso 3. Vamos ler o verso 3, o que diz: do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás. O que é o estranho? A palavra estrangeiro aqui, estranho, não é aquele estrangeiro que chegou em Israel e que fixou residência ali, e que Israel inclusive tem o dever de ajudá-lo. A gente já viu isso no capítulo 14. O estranho são os comerciantes que estão chegando em Israel fazendo negócios. Então observe que existe uma diferença aqui entre ser um necessitado e ser um comerciante. O que Deus está falando então aqui não é que o indivíduo que faz negócios, você faz negócios e tem um comerciante te devendo, e no 7º ano você vai perdoar a dívida dele. Não é isso. Ele está falando de quê? Da pobreza abjeta, daquela pessoa que necessita de ajuda e que não tem como te pagar. É importante eu frisar isso, para que vocês não pensem que Deus está incentivando aqui a malandragem, a preguiça, aquela vida assim, eu vou ficar aqui só na cola, esperar o 7º ano. Eu tenho dinheiro para pagar, mas não vou pagar, porque o 7º ano vai chegar e... Não é isso que está acontecendo aqui, meus irmãos. Se você fosse o pobre nessa condição e tinha como restituir o dinheiro de quem te emprestou, o teu dever era restituir. Mas havia pessoas em Israel que estavam em situações de tamanha miséria que elas não tinham como fazer isso. Então a essas pessoas o Senhor diz o quê? Seja bondoso, seja compassivo, seja generoso, deixa para lá. Qual era o objetivo dessa lei? Olha o verso 4, o que diz, o início do verso 4: para que entre ti não haja pobre. Deus estabeleceu o dízimo em Israel para lidar com o problema da pobreza. Nós já vimos isso. Deus não queria que houvesse em Israel a pobreza abjeta, aquelas pessoas que são miseráveis. Deus não queria que houvesse em Israel, mas aconteceu, porque por uma ou outra fatalidade o indivíduo acabou entrando nessa situação, e agora ele precisa de ajuda. Então, para resolver esse problema, a única forma que tem é quem tem muito socorrer o que não tem. Esse é um princípio que Paulo vai falar lá em 2 Coríntios 9. Quem muito colheu, não teve demais, porque ajudou o necessitado. Então, aqui, Deus estabelece o ano sabático para que não houvesse esse tipo de pobreza em Israel, miserável e abjeta. Como um comentarista observou, com essa medida, em Israel não haveria pobreza abjeta, em que as pessoas não teriam o bastante para comer. É óbvio que a pobreza, num certo sentido, ela iria continuar em Israel. Tanto é que o verso 11 vai assumir essa questão, e dizendo que nunca deixará de haver pobres entre vós. Só que ele está se referindo aqui àquelas pessoas que realmente estão numa condição terrível de miséria. Tá? Então, como eu falei para vocês, Deus não estava promovendo a preguiça, a irresponsabilidade, porque Deus não gosta de preguiça, porque Ele falou lá no 8º mandamento: não furtarás. Ou seja, Ele estabeleceu que o modo legítimo de um homem, de uma família, ganhar o seu sustento é por meio do trabalho. Mas Ele está lidando aqui com o problema da pobreza.
Se até o 7º ano você não conseguiu quitar a sua dívida, porque você não tem como fazer isso, essa dívida ela era perdoada. Agora, isso leva então ao terceiro ponto. Há um incentivo aqui para essa atitude. Veja aí os versos 4 ao verso 6. Como o Senhor vai lidar com um fato aqui interessante. Porque você poderia pensar assim: bom, quem é que se dá bem nessa história? Afinal de contas, quem é que vai se dar bem nessa história? É quem está sendo perdoado, não é? Porque ele não vai ter uma pessoa para quem ele está devendo cobrando ele ali, pressionando. Ele vai se sentir aliviado para poder, de alguma forma, recomeçar a sua vida. Mas agora, o Senhor diz: não é assim. O Senhor diz que, na verdade, o maior abençoado com este gesto de compaixão e misericórdia para com o necessitado, não é o necessitado, mas é quem faz o gesto. Você observa isso em Deuteronômio? Deus repete uma frase, desde o capítulo 14 ele vem repetindo. No versículo 29 do capítulo 14 ele disse assim: para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Aqui no capítulo 15, versos 4 e 5 ele diz assim: pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres. Verso 6: pois o Senhor teu Deus te abençoará. Verso 10, lá no final do verso 10 ele diz assim: pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que empreenderes. E o versículo 18, lá no final diz assim: assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. É uma questão de confiança em Yahvé, o Deus provedor de todas as coisas. O que nós aprendemos na semana passada foi que ao Senhor pertence a terra, que nós somos apenas mordomos da criação de Deus, e temos o dever de administrar bem aquilo que o Senhor nos dá. Portanto, o Senhor Deus diz: abençoe o pobre, ajude o necessitado, porque eu que sou o dono das riquezas e dos bens, eu vou te abençoar mais ainda. O objetivo disso tudo é para que o Senhor te abençoe grandemente em tudo que você fizer. Esse é um princípio que o apóstolo Paulo fala aos presbíteros de Éfeso. Quando ele está se despedindo deles, ele lembra o que o Senhor Jesus Cristo falou: mas bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, quando você abençoa os necessitados com atos de caridade, você é mais abençoado do que aquele que recebeu a bênção das tuas mãos. Nós gostamos muito de receber bênçãos, mas nós não gostamos de abençoar. Pois bem, na lei de Deus, mais abençoado é aquele que estende a sua mão do que aquele que recebe a bênção, porque o Senhor diz que Ele vai te abençoar abundantemente na terra. E por fim, o texto diz do verso 7 ao 11 agora, um exemplo prático disso. Ele nos dá uma ilustração vívida e prática de como essa situação acontece na prática. Olha aí o verso 7 ao 11, como ele vai falar aí. Verso 7: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu quero chamar a sua atenção para algo que aparece aqui nesse versículo 7, e não só no versículo 7, mas aparece em vários versículos aqui desse capítulo 15, do verso 1 ao verso 12.
Veja quantas vezes aqui aparece a palavra irmão ou irmão pobre. Observe comigo, verso 2: não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão. Verso 3: mas o que tiveres em poder de teu irmão, que tal-ás. Verso 7: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos. Tá? Lá no verso 7 também ainda diz: nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Verso 9: de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre. Verso 11: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. E no verso 12: quando um de teus irmãos. Observe que não é qualquer pessoa que está nesse estado de miséria. É o teu irmão. Não irmão de sangue, mas é o teu irmão de comunidade do pacto. É alguém que pertence à comunidade da aliança. Isso é um princípio importante que nós encontramos no Novo Testamento, que Paulo diz: por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quer dizer, a igreja tem o dever de socorrer todas as pessoas que ela encontrar pelo caminho, mas ela deve começar socorrendo os necessitados de dentro da comunidade. É o teu irmão que está nessa situação. E então, quando houver o teu irmão, por alguma razão, ficou nesse estado, o que você vai fazer? O que se espera de um israelita que teme a Deus, diante da pobreza e da necessidade do irmão? No verso 7 ao verso 10, o Senhor diz, olha só o que ele fala: não endurecerás, encontrar aí? O teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de toda a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame a ti ao Senhor, e haja em ti o quê? Pecado. Verso 10: livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Moisés, ele desenvolve um raciocínio que nos ajuda a entender qual deveria ser a atitude desse povo de Deus diante da miséria do outro. Vou fazer algumas perguntas para esses versículos que nós lemos, para a gente entender o raciocínio. Primeiro, o que devo fazer se meu irmão cair pobre perto de mim? Versos 7 e 8 respondem: não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre, antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Você não pode ter um coração endurecido para com as pessoas necessitadas perto de você. Tá, segunda pergunta: mas no ano que vem é o ano da remissão, é o 7º ano. Eu acho que eu não vou ajudar esse meu irmão pobre, porque eu vou acabar tendo prejuízo que ele não vai ter como me pagar. Qual é a resposta? Verso 9 e 10. Juntos. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dês nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres. Então, veja que coisa interessante. O cara tem recursos,
tem como resolver o problema da fome que o irmão e a sua família estão passando, mas ele não faz isso porque ano que vem é o ano da remissão, e então a dívida será perdoada, então ele não vai socorrer o irmão. Quer dizer, Deus diz que isso é um pensamento o quê? Vil e maligno. Por quê? Porque esse indivíduo, ele está mais preocupado com o dinheiro dele do que com a vida de uma família. E aí, meu irmão, Deus diz: guarda-te para que não haja pensamento vil no teu coração. E tem mais. O verso 10 diz que essa família necessitada que está passando fome, no teu lado, que pode socorrer e não socorreu, sabe o que ela pode fazer? Ela pode dizer: Senhor, aquele homem não quis me ajudar, aquele irmão tinha como me ajudar e não me ajudou. E o Senhor vai ouvir isso aí, e haverá em ti pecado, diz o Senhor, maldade, vileza. Você foi vil e maligno porque você não socorreu um necessitado, e você podia fazer isso. Tá, terceira pergunta: por amor ao Senhor e em obediência à sua palavra, eu vou ajudar o meu irmão pobre, mas quem pagará o prejuízo se ele não me devolver o dinheiro antes do 7º ano? Qual é a resposta? Verso 10: livremente lhe darás, não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois o quê? Por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. O que Deus está dizendo em todas essas falas é: você não precisa esperar que aquele que você ajudou te pague, te devolva. O Senhor vai te devolver isso. O Senhor vai te abençoar mais. O ato de generosidade, então, ele desperta o olhar gracioso de Deus, no sentido de que Ele te abençoa mais ainda em tudo que você faz. Ele vai te abençoar. Teu irmão não tem como te pagar, mas o Senhor tem. E por fim o texto termina dizendo então um princípio fundamental para a nossa vida em comunidade da aliança. Vamos ler todos juntos o verso 11, o que diz? Vamos lá? Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. O mesmo Moisés que disse para que não haja pobre, diz: nunca vai resolver o problema da pobreza em definitivo. Mas no meio de uma comunidade que tem um coração generoso, isso diminui e muito. O que se diz lá no livro de Atos? Que não havia nenhum necessitado entre eles. Por que não havia? Porque os que tinham riquezas compartilhavam, ajudavam a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Moisés então diz, irmãos, o problema da pobreza vai continuar. Por isso eu te ordeno. Essas duas coisas vêm juntas no texto, presta atenção. Aqui está o problema da pobreza. Então eu te ordeno. Te ordeno o quê? Abra essa mão para o teu irmão necessitado, pobre. Veja então que a pobreza acaba sendo uma oportunidade para que quem tem exercite a sua generosidade. A pobreza é uma realidade entre nós. Não tem jeito. Nem todo mundo vai conseguir se dar bem no sentido financeiro e ganhar dinheiro e prosperar na vida. Algumas pessoas nem podem fazer isso porque às vezes não podem nem trabalhar. São pessoas inválidas, são pessoas que não conseguem trabalhar e precisam de ajuda. Então a igreja deveria ver isso como uma brecha e uma oportunidade para dizer: é aqui que nós vamos mostrar o nosso diferencial. É aqui que nós vamos provar que nós não somos cananeus, que o dinheiro não é o nosso Deus, mas que Yahvé é o nosso Deus.
nós vamos estender a mão ao necessitado e socorrer. Eu quero terminar então aplicando essa passagem para a nossa vida prática. Como essa passagem pode nos alcançar nessa noite de forma prática? Nós não estamos vivendo em Israel, nós não estamos debaixo mais dessa lei cerimonial de Israel, mas existe um princípio de equidade aqui que se aplica a nós. A primeira lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, Deus nos ensina aqui nessa passagem a maneira correta de prosperar nos nossos negócios. Qual é o modo mundano de prosperar? E que muitos crentes, inclusive, vivem assim: ganhando muito dinheiro, poupando muito dinheiro, aplicando muito dinheiro, jamais perdoando a dívida de ninguém e jamais ajudando alguém. A gente ouve sempre essa frase, e é exatamente por isso que a pessoa é rica, porque ela não abre o bolso para dar um centavo para ninguém. Isso é o método de Deus, isso é a maneira do povo de Deus. Aqui nós aprendemos primeiro que a prosperidade é um dom divino e não uma recompensa pela nossa ambição. É o Senhor quem te abençoa, é o Senhor quem te faz prosperar. E todas as vezes então que você prosperar financeiramente em seus negócios, não esqueça o Senhor Deus e não esqueça o teu irmão pobre, diz o Senhor. Como alguém falou, os ricos e poderosos nunca devem se orgulhar de suas realizações, mas regozijar-se no favor de Deus, sabendo que a bênção do Senhor não é um direito, mas uma expressão de sua generosidade e fidelidade à sua promessa de abençoar aqueles que o representam bem. O apóstolo Paulo diz essa verdade no Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 4, quando ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Observe que Paulo diz: se você era um ladrão, roubava as coisas dos outros, você não vai mais fazer isso. O que você vai fazer? Você vai trabalhar honestamente, ganhar o seu dinheiro, você vai ficar bem financeiramente para cuidar da sua família, para comprar suas coisas, mas não esqueça de acudir aos necessitados, diz Paulo. Trabalhe então, meu irmão, se esforce, acorde cedo, ganhe dinheiro, fique rico, mas nunca deixe de ter um coração generoso e uma mão aberta para com aqueles que necessitam perto de você. Essa é a maneira do povo de Deus ganhar o seu dinheiro. Você é mordomo de Deus, a riqueza é dele. Segundo, esse texto nos convida a sermos generosos com aqueles que nos devem algum dinheiro e não podem pagar. Veja que eu fiz questão de acrescentar "e não podem pagar", porque o texto está lidando exatamente com o problema da pobreza abjeta, de pessoas que realmente necessitavam e não tinham como quitar essa dívida. A ideia do texto é: você precisa estar mais preocupado com o suprimento das necessidades do teu irmão pobre do que com a defesa dos teus direitos. O que Deus requer do seu povo é coração generoso para doar, mãos abertas para socorrer e olhos bondosos para enxergar os que sofrem. É muito triste, meus irmãos, saber que na igreja do Senhor existem pessoas que não são capazes de doar um centavo para a causa do reino de Deus, para socorro dos necessitados, que não são capazes de doar uma cesta básica sequer para socorrer um pobre, um necessitado. E também tem pessoas que são malignas em seu coração, que veem aquela pessoa naquela situação terrível e ela não consegue perdoar R$20. Isso chama-se pensamento vil no teu coração. Se você pode fazer isso e não faz, a palavra de Deus diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Terceiro, esse texto nos ensina também e nos ajuda a lembrar
que as pessoas necessitadas que foram colocadas perto de nós foram colocadas com dois propósitos. Primeiro, para exercitarmos a nossa generosidade, ou então para revelar a malignidade do nosso coração. Isso aqui é muito importante. Talvez você seja aquele tipo de gente que não gosta de pobres. Quero lhe dizer algo muito sério nessa noite. Você nunca parou para pensar que talvez Deus tenha colocado alguém necessitado perto de você exatamente para revelar a maldade do teu coração? Uma das razões pelas quais você não gosta e não se importa com o irmão necessitado talvez seja porque o teu coração seja vil e maligno. É isso que o texto está revelando aqui. Pense de forma prática aqui dentro da igreja. A quem é que você dá boas-vindas? Quem é que você procura? Com quem você se relaciona? Quem você convida? Nessa lista estão os necessitados de verdade? Isso pode revelar a vileza do seu coração. E você precisa se arrepender disso. João Calvino diz assim: é por isso que muitas vezes os ricos e os pobres se encontram providencialmente, para que os deveres da caridade sejam exercitados pelos ricos. Se Deus colocou alguém necessitado perto de você, peço-te um favor: não desperdice essa oportunidade que Deus te deu de ser generoso. Ao invés de você ficar olhando com um coração maligno e vil para aquela pessoa, ajude. Claro, eu já volto a dizer que Deus não está tratando aqui dos aproveitadores, mas Ele está falando de pessoas que realmente necessitam. E nós temos que ter sabedoria para lidar com isso, né? Porque existem muitos aproveitadores em nossos dias que querem chegar, se aproximar somente para tirar proveito. Mas Deus está falando aqui de pessoas que são necessitadas de verdade. Também nós aprendemos aqui que Deus abençoará abundantemente um povo que pratica generosidade para com o necessitado. O maior abençoado com os atos de compaixão e misericórdia não é quem está recebendo, mas é aquele que dá, para que o Senhor teu Deus te abençoe abundantemente na terra que Ele prometeu. Então, quando você abençoa os necessitados com atos de caridade, você é mais abençoado do que aquele que recebeu a bênção das tuas mãos, diz o Senhor dos Exércitos. Então vamos tentar ser assim. Não vamos esperar que ninguém faça. Faça você. Ajude você. Doe você, se você pode. Agora, se você não pode, é óbvio que você vai, ainda assim como a igreja de Filipenses diz, que eles doaram acima das suas posses, no sentido de que eles não tinham muitos recursos, mas eles se esforçaram o máximo para tentar suprir as necessidades de quem estava precisando. Às vezes você não pode doar uma cesta básica, ou alimentos, ou roupa. Às vezes você não pode fazer isso, mas você pode fazer um movimento e dizer assim: meus irmãos, vem cá, quem pode ajudar o fulano? E por fim, meus irmãos, nós aprendemos aqui nessa passagem que generosidade e compaixão pelo necessitado é a resposta apropriada para aqueles que foram alvos do amor e da compaixão de Deus. Talvez você esteja gostando de Deuteronômio até aqui. Aí hoje você fala: olha, não consegui engolir essa passagem. Mas eu peço a Deus que abra o seu entendimento, para que você compreenda, para que você entenda, que você também tem uma dívida que você não pode pagar. Ricos e pobres têm essa dívida. Você transgrediu a lei do Senhor, e o salário do pecado é a morte. E você não pode pagar essa dívida porque você é um pecador. Mas Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nosso Senhor contou uma história que ilustra isso. Havia um rei que foi acertar as contas com os seus empregados, e trouxeram um que lhe devia
milhões e milhões de moedas de prata. E ele não tinha como pagar. O rei falou assim: olha, podem vender ele como escravo, a mulher dele, os filhos dele, todos os bens dele, para que ele pague a dívida. Aquele homem ficou muito triste, se lançou aos pés do rei e disse: ó, meu rei, tem compaixão de mim, tem paciência comigo que eu vou te pagar. E o rei olhou para ele, ficou muito compadecido e disse assim: tudo bem, tua dívida está perdoada. Mas acontece que este homem, que devia essa dívida milionária, ao sair do palácio do rei, encontrou no corredor do palácio um indivíduo que devia para ele R$1.000. E ele agarrou esse indivíduo e disse assim: seu miserável, paga a minha dívida. E o rapaz se lançou aos pés dele e disse assim: tem paciência comigo, tem misericórdia de mim, eu vou te pagar. A história diz que ele falou assim: não. Mandou prender o rapaz e botou ele na cadeia. Alguém olhou e viu aquela cena e disse assim: esse homem é mau e perverso. Contaram para o rei. O rei mandou buscar ele, disse assim: servo perverso e cruel, te perdoei aquela dívida imensa que você não poderia me pagar, e você não teve coragem de perdoar essa dívida pequena demais daquele que te devia. Uma vez que o teu coração é vil e maligno, eu vou te jogar na prisão perpétua, porque você é perverso e mau. Essa história, meus irmãos, ilustra muito bem o que Deus fez conosco em Cristo e como nós devemos ser generosos para com o próximo. Ele nos perdoou uma dívida infinita que nós não poderíamos pagar. E quando Ele nos viu na condição de devedores de uma dívida infinita, Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário para perdoar a nossa dívida. Ele sofreu a condenação da lei em nosso favor, para que o nosso débito fosse quitado eternamente diante de Deus. O que Ele espera de nós, meus irmãos, é que nós que recebemos o seu perdão sejamos bondosos e compassivos com o nosso próximo. Não é isso que João diz na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 16? Nisto nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vira seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas de fato e de verdade, com atitudes práticas. Queridos, se Deus foi assim tão bondoso e compassivo conosco, não devemos jamais fechar o nosso coração para a miséria do próximo. Somos peregrinos que estamos indo para Jerusalém. Quando nós chegarmos lá, essa palavra vai se cumprir em definitivo. Não haverá mais miséria. Todas essas coisas terão passado. Nem morte, nem dor, nem lágrimas, nem sofrimento, nem fome. Mas enquanto peregrinamos, ofereçamos o ombro para um irmão chorar. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra lida. Que o amor de Cristo possa nos constranger, e que nós possamos, como Cristo deu a vida por nós, dar a vida pelos irmãos. Socorrer aqueles que sofrem, acudir o necessitado, se importar com a causa do órfão e da viúva. Temos um coração generoso, Senhor. Livrai-nos de um coração maligno e perverso. Que a tua igreja tenha um coração aberto, mãos abertas para ajudar aquele que passar por alguma necessidade. Se o Senhor colocar, ó Deus, um necessitado no nosso caminho,
não nos deixe perder essa oportunidade de sermos generosos. Ajuda-nos a imitar o Senhor em teus atos de compaixão, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém.